Eu vou me apresentar para a gente poder dar início aqui a mais essa Tech Talks. Eu sou Eduardo Magrani, consultor sênior aqui da CCA Law Firm em Portugal, uma firma de advocacia full service que tem mais de 70 anos aqui em Portugal, bastante focada em tecnologia e inovação, cada vez mais trabalhamos com o tema do nosso evento aqui hoje, atendendo desde grandes empresas, big techs, até pequenas startups. Então, é um prazer ter todos vocês aqui hoje para falar de um tema tão importante para nós, para mim, pessoalmente. O tema de inteligência artificial foi parte do meu doutorado ou doutoramento, como se fala aqui em Portugal, pós-doc também, cada vez trabalhando mais com o tema de ética de inteligência artificial, as interfaces de inteligência artificial com proteção de dados. E estou aqui com um grande amigo, vou deixar ele se apresentar também, para falar sobre o que tem de mais novo, que é a nova regulação de inteligência artificial, o AI Act, e seus reflexos no Brasil também. A gente vai começar esse evento, mas desde já queria deixar todos à vontade para fazerem perguntas aqui. A gente vai interagir o máximo possível com vocês, que esse não seja apenas um monólogo, mas que a gente possa ter um bom engajamento para construir essa Tech Talks junto com você. Com vocês. A Tech Talks é uma série de eventos que a gente faz ao longo do ano. A gente tem o prazer de fazer essa edição junto com o Rony. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho também. Magrani, boa tarde aí, bom dia aqui no Brasil. É um prazer enorme. A gente teve quase 200 inscritos aqui para essa nossa conversa de hoje. Estou vendo aqui também vários colegas, amigos de discussões regulatórias do ambiente digital. Bom, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Rony Weinzoff. Eu atuo nessa área do direito digital e de regulação do ambiente digital há mais de 20 anos. Eu sou sócio fundador do VLK Advogados, que é uma boutique especializada em direito digital aqui no Brasil. Também sou diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, coordeno um grupo de trabalho de segurança cibernética, eu sou consultor em proteção de dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e aqui no Brasil eu sou secretário executivo de um fórum que reúne as entidades privadas para a segurança jurídica em termos de discussões aí relacionadas à proteção de dados pessoais e ambiente regulatório. Foi muito bacana porque o Magrani é um querido amigo aí de longa data, várias discussões num livro que eu coordenei sobre inteligência artificial, economia, Estado e sociedade. Ele também participou, além de várias outras publicações. E eu estava em Portugal recentemente, né? Fiz uma visita ao escritório dele e a gente estava discutindo aí os pontos de reflexão sobre inteligência artificial e foi muito curioso, né? Porque num dos principais eventos de inovação que tem no mundo, que é justamente o Web Summit, que tem em Lisboa e também tem agora no Rio de Janeiro, foi incrível ver num evento de inovação tanta discussão sobre regulação de inteligência artificial. E o assunto esquentou bastante, obviamente, no mundo inteiro, globalmente, na União Europeia, no Brasil, nos Estados Unidos, China e outras questões regulatórias que a gente vai debater aqui. E a gente resolveu, obviamente, trazer para a discussão o AI Act, né, nesse contexto aqui desse Tech Talk de hoje. Então, vai ser um prazer enorme. Magrani, muito bacana estar com você em mais uma iniciativa. Uma honra. Então vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai começar a desenrolar esse novelo aqui, porque tem bastante pano para manga. O time não podia ser melhor. Vem na esteira de anos de discussão, agora com a possibilidade de termos uma regulação robusta na Europa sobre esse tema, e a gente está mesmo nas vésperas disso. Então, a gente imagina que muita gente tenha várias dúvidas sobre o AI Act, várias dúvidas sobre as aplicações e regulações possíveis de inteligência artificial, diferentes modelos. Então, a nossa ideia é ajudar a desenrolar toda essa problemática que envolve o tema, toda essa narrativa, como impacta as empresas e esclarecer dúvidas eventuais que vocês tenham também, entendendo que esse é um tema bastante novo. Eu acho legal, Rony, a gente colocar esse tema dentro de um contexto sobretudo sobre a ótica europeia, entendendo que o AI Act ele não nasce no vácuo, ele nasce numa tentativa da União Europeia de transmitir maior confiança sobre os sistemas novos tecnológicos que estão surgindo hoje na Europa, garantindo uma maior robustez dos sistemas, garantindo uma maior proteção dos direitos fundamentais envolvidos na aplicação dessas novas tecnologias. E quando eu digo que ele não vem no vácuo,
a gente tem, quando o tema é tratamento de dados, o famoso GDPR, como se fala no Brasil, o RGPD, como se fala aqui em Portugal, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor há alguns anos, com alguns percalços no seu enforcement também, varia bastante de país para país, o nível de sanções, a gente vai abordar esse assunto também. Mas fora o GDPR ou o RGPD, que as pessoas conhecem mais, nós temos hoje o Digital Services Act, o DSA, temos DMA, temos regulação para cibersegurança. Então, a inteligência artificial, ela vem dentro desse contexto de um verdadeiro tsunami regulatório na União Europeia, que tem deixado, inclusive, muitas empresas de cabelo em pé. Então, a gente vai falar sobre o impacto desse tsunami regulatório, o que isso representa, no fim das contas, para as empresas também. Então, ele vem nesse contexto de maior robustez tecnológica, maior confiança, junto com outras regulações, na tentativa de harmonizar todo esse arcabouço regulatório que a gente tem hoje na Europa. E assim como o GDPR, o AI Act tem a possibilidade de viralizar também. Ele tem a possibilidade de influenciar outras regiões, outros países, e a gente já tem uma discussão super interessante acontecendo hoje no Brasil também. O Rony também vai abordar esse assunto, mas queria passar a bola para ele ajudar a dar esse contexto geral aqui para vocês também. Legal, Magrani. É exatamente isso, né? A gente tem aqui no Brasil chamado efeito Bruxelas, né? Então a gente viu claramente esse efeito em toda a discussão do RGPD aí na União Europeia, se transformando aqui na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? A LGPD vinha sendo discutida aqui no Brasil há muito tempo e, sem dúvida nenhuma, dois fatores foram extremamente relevantes para a conclusão e para o fechamento, a sanção da LGPD no Brasil. Uma foi com certeza o RGPD da União Europeia, a eficácia plena do RGPD na União Europeia, e outro foi o efeito, né, do Cambridge Analytica, né, também uma discussão oriunda aí da União Europeia, os seus efeitos, e teve esse efeito aqui no Brasil, com uma lei extremamente aí semelhante com o RGPD. E não é diferente agora com a discussão regulatória sobre inteligência artificial, né? Então, a gente estuda bastante tudo que acontece, obviamente, na União Europeia. A gente sabe, né, que a discussão sobre o AI Act se iniciou lá em 2018, né, a primeira proposta em abril de 2021, e acho que um dos grandes pontos de reflexão, e só fazendo um caminho aqui do Brasil, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, teve um projeto de lei principiológico aprovado na Câmara dos Deputados em 2021, um projeto totalmente diferente da proposta do AI Act, com viés principiológico, né? Esse projeto foi para o Senado no Brasil, né? E em 2022, no Senado, foi feita uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas apresentou uma proposta substitutiva, seguindo as linhas do AI Act. E o presidente do Senado, no começo do ano de 2023, aqui no Brasil, Rodrigo Pacheco, fez uma proposta no Senado de projeto substitutivo seguindo a linha do AI Act, né? Então, apesar da gente ter uma proposta principiológica na Câmara dos Deputados aprovada em 2021, a proposta do Senado de projeto substitutivo segue aí o AI Act. E agora no Brasil tem uma comissão temporária no Senado para avaliar essa proposta substitutiva para ver que caminho o Brasil vai seguir. E acho que uma das grandes questões aí que a gente colocava aqui no Brasil era o seguinte: qual que é o melhor modelo regulatório, né? Será que a gente deve seguir um modelo regulatório extremamente denso, prescritivo, como é a proposta da União Europeia, ou não? A gente pode avaliar um outro modelo regulatório aqui no Brasil, numa proposta aí mais contextual, deixando isso, a regulação de ar mais ao encargo aí das autoridades setoriais, como vem seguindo aí a linha dos Estados Unidos, né? E aqui vem um ponto, Magrani, nessa discussão que eu acho que é interessante, é diferente a gente regular um direito do que regular uma tecnologia, né? Quando a gente fala de privacidade, proteção de dados, é um direito e uma garantia fundamental. A gente está regulando um direito. A inteligência artificial, ela serve para diversos propósitos, de acordo com o seu uso. Então, ela é uma tecnologia. E não é à toa que eu acho que esse ponto é interessante a gente comentar, que até na União Europeia ficou travado, né, o processo do AI Act por bastante tempo, recentemente, em razão da revolução da inteligência artificial generativa, né? França, Alemanha e Itália se manifestaram recentemente. Enfim,
Ou seja, como é difícil regular uma tecnologia porque ela está em constante movimento, né? Então, acho que é um pouco dessa discussão aqui interessante para a gente trazer, né, Magrene, nesse início. É isso, Rony. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar em foco é que existe hoje uma verdadeira corrida do ouro pelo desenvolvimento de inteligência artificial, ao mesmo tempo em que existe a mesma corrida regulatória para tentar reduzir, mitigar riscos existentes, que são diversos também. E não existe um único modelo regulatório, como o Rony colocou. Uma coisa que está bem clara é que alguma regulação era necessária. Eu fui um dos elaboradores do Marco Civil da Internet, trabalhei com um querido amigo falecido Danilo Doneda, na primeira versão da LGPD também. E em todo o processo do Marco Civil da Internet, ficou muito claro para mim a importância da regulação. Não como aquela regulação que mina a inovação, mas sim aquela regulação que não só protege direitos, mas pode sim ajudar a promover inovação também. Então, os países hoje no mundo, ao mesmo tempo em que tentam favorecer a inovação, desenvolvimento tecnológico, tentam achar esse modelo ideal, né, em que a regulação ela protege direitos, ao mesmo tempo em que ela não mina completamente a inovação. E a gente não tem um modelo de ouro para isso, existem alguns modelos possíveis hoje. O Brasil está trilhando os seus caminhos e, como o Rony colocou, chegamos a ter uma comissão de juristas no Brasil, para o PL, sobretudo na tramitação do Senado, com vários colegas nossos, né, Rony? E que produziram um relatório super interessante, uma nova versão do texto, mas essa tramitação ela ainda está uma tramitação errática, né? Não necessariamente todo esse output, esse resultado da comissão de juristas está sendo aproveitado. Existe todo um jogo de correlações de forças, porque esse é um tema bastante transversal, ele impacta diversas áreas, diversas indústrias, então é verdadeiramente um jogo de forças. Então, o resultado disso, desse esforço, ainda não está definido no Brasil, e agora na Europa ele chega às vésperas de ter uma definição final, né, do texto. E a Europa toma o approach mais baseado em diferentes níveis de risco, toma um approach de proteção mais robusta de direitos fundamentais, diferentemente do que a gente vê em outras regiões, né, como os Estados Unidos. Então, esse é um pouco o passo em que a gente está no Brasil, nesses últimos andamentos que a gente teve, e na Europa, agora, às vésperas da aprovação do AI Act. Mas eu acho que o que está claro, por enquanto, é que ninguém tem um modelo perfeito, ao mesmo tempo em que é importante regular. A gente vê riscos notórios hoje de deepfakes, manipulação eleitoral, que já deixa bastante clara a necessidade de regulação, mas buscamos esse modelo que não coloque por terra completamente o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Magrani, só pegando alguns ganchos aqui do nosso bate-papo, né? A gente combinou de fazer esse debate bem dinâmico e várias questões aí relevantes, né? Primeiro, você comentou do Marco Civil da Internet, né? Veja o que interessante, no Brasil, que o Marco Civil da Internet foi um modelo aí reconhecido globalmente como um bom modelo regulatório para regular uma tecnologia, que é a internet, e que serve para diversos propósitos, né? E aí está a dificuldade em relação à regulação da inteligência artificial, que é isso que a gente está discutindo aqui, né? Porque não há dúvida nenhuma sobre a inteligência artificial ser condicionante aí para a competitividade de países e nações, né? Teve até um relatório recente da McKinsey que a gente estava pesquisando, que a IA generativa ela pode contribuir para gerar entre 2,5 trilhões e 4,4 trilhões aí de dólares à economia global como um todo, né? Outras pesquisas que mostram que a IA generativa, por exemplo, ela traz um rendimento maior de até 66% para os seres humanos de uma forma geral, como, por exemplo, para atividades de redação de documentos, que são atividades jurídicas. E aí o que se pergunta, né, nessa discussão de como que a gente regula a IA, porque essas perguntas são interessantes, né? Se a gente precisa ou não regular a IA, quando regular a IA, em que nível regular a IA, né? Então, devemos regular a IA? A questão está posta aí, né? Como você muito bem comentou, né? Sim, devemos, né? Existem vários riscos, mas o pensamento é o seguinte, né? O que de fato falta nas regulações atualmente existentes, de acordo com o uso da IA, que nós precisemos criar novas regulações, né? Então,
o Magrani muito bem comentou, a gente vinha discutindo sobre a questão de uso da IA para deepfake, né? E aí tem toda a discussão sobre marcas d'água. Agora no Brasil, né, Magrani, vai ter as eleições aí Exato. municipais e o TSE está discutindo isso, né? Candidatos, partidos, coligações, colocar marca d'água para você identificar, para ter uma transparência naquele conteúdo que é sintético. Talvez esse seja um ponto aí muito relevante. O outro ponto que a gente vinha conversando antes desse debate é a questão da propriedade intelectual para o treinamento de IA, né? Teve uma grande discussão agora em razão de uma ação judicial proposta pelo New York Times contra a OpenAI e a Microsoft em relação a terem utilizado ali o conteúdo, né, protegido por direitos autorais para o treinamento da inteligência artificial. Então, como conciliar proteção à propriedade intelectual sem impedir, né, que a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, ela se desenvolva de uma forma geral? A gente tem questões relacionadas à competitividade de países e nações, né? Como que a gente pode trazer aí empresas de médio, de pequeno porte para essa disputa em relação à inteligência artificial, do mercado de trabalho, né? Esse gap de capacitação aí que nós vamos ter e de qualificação também é um outro assunto muito relevante. E só para finalizar esse contexto inicial, né? O Brasil, a gente acompanha alguns relatórios que avaliam o índice dos países de evolução de IA, seguindo aí várias questões como de inovação, patentes depositadas, artigos acadêmicos, talentos, né? Infraestrutura, acesso a dados, e o Brasil ele aparece num nível ali muito baixo nesses relatórios todos em comparação com outros países. Ou seja, uma discussão que se tem aqui bastante no Brasil, que é uma discussão global, é o quanto que a gente tem que falar em plano de nação para IA, de investimento em IA, antes de se discutir mais uma carga regulatória, né? Então, e depois a gente vai falar sobre impacto regulatório também do AI Act, né? Então, são algumas questões aí para o nosso debate, Magrani. Boa, são ótimas questões. Então, pessoal, a gente está dando uma contextualização geral para vocês primeiro. Esse é um debate hoje global, como a gente colocou no início. O Rony estava mencionando todo o desafio de deepfake e o Brasil está tentando também fazer esse dever de casa, assim como Portugal também, porque já sentem os impactos de outras experiências mundiais, como o que aconteceu na eleição da Argentina, agora com o uso de deepfakes também. Então, vários governos do mundo afora estão fazendo esse dever de casa aplicado a diferentes áreas. E dentro dessa ideia que a gente colocou, que existe uma corrida do ouro para a IA, ou que vem sendo chamado no artigo recente também nos Estados Unidos, The Cold War, não The Cold War, mas The Cold War, que é o que está acontecendo, e o mundo todo está em cima disso. E uma pergunta que surge nessa contextualização global, e que várias vezes me fazem mas será que não é possível ter uma regulação internacional geral? E geralmente o que eu respondo é que já existem alguns consensos internacionais, né? O próprio AI Act, na sua redação, ele surge na esteira de diversas discussões na União Europeia, discussões inclusive principiológicas também, sobre ética de inteligência artificial, sobre responsabilidade, se debruça sobre diretivas que foram bastante discutidas também. Então, não surge do vácuo essa regulação. E nesses consensos internacionais, a gente tem, por exemplo, os guidelines, as opiniões da OCDE, as diretrizes da OCDE. E o primeiro ponto de grande divergência no AI Act foi o próprio conceito de inteligência artificial. O Rony está dizendo como é difícil regular isso, já que se trata de uma tecnologia absolutamente transversal. Então, conseguir fazer o enquadramento correto para regular isso foi dificílimo, está sendo dificílimo e foi alvo de muitas críticas, muitos inputs de diversos stakeholders, né? Hoje já temos um enquadramento que deve ser o final, ainda não temos a versão oficial do texto final, mas temos uma definição já muito mais refinada do que a versão inicial. E nessa nova definição do que o AI Act pretende regular, a gente tem uma ideia bem abstrata de IA, bem aberta, e é importante ter em gente que muitas vezes a gente confunde sistemas de automação simples com inteligência artificial. Inteligência artificial
para ser assim considerada, ela precisa ter muito mais autonomia do que um simples sistema de automação. E mesmo dentro de inteligência artificial, eu vejo muitos equívocos conceituais, né? Gente que realmente não consegue diferenciar muito bem os diferentes níveis de autonomia, os diferentes algoritmos. Então, acho que um belo ponto de partida nessa discussão é quando a gente consegue diferenciar a expressão IA de algoritmos, de machine learning, de deep learning e outros algoritmos específicos. Então, um algoritmo é um passo lógico para a execução de uma determinada tarefa, de um determinado desafio, geralmente em linguagem computacional, enquanto IA é um campo de estudo, né? Então, o IAX pretende regular todos os sistemas de inteligência artificial e todos os algoritmos contidos nesse processo que são capazes de fazer inferências, predições, recomendações, portanto, bastante amplo, mas vai muito além de um mero sistema de automação. Legal, Magreni, e isso que é muito importante, né? Porque quando a gente fala de decisões automatizadas, por exemplo, tanto no RGPD da União Europeia como na LGPD aqui no Brasil, a gente já tem regulação para decisões automatizadas em si que podem ou não serem abarcadas por inteligência artificial de uma forma geral. E achei muito interessante, aparentemente, né, em relação ao texto do AI Act, como você comentou, né, em relação à importância desses padrões globais, né, porque, vejam, a economia hoje ela é global, né, as tecnologias elas são globais, se a gente tiver diferentes parâmetros regulatórios pode ser um risco. Então, aparentemente o AI Act vai seguir a nova definição de IA da OCDE, o que é bastante pertinente, né, nas discussões que a gente teve prévia aqui com eu e o Magrani, para uma abordagem regulatória, porque ela abarca aí uma generalização em relação à tecnologia de uma forma geral, né? Incluindo aí, obviamente, novidades em razão dessa atualização da OCDE, para abarcar também as denominadas aí, tem uma discussão, né, sobre modelos de fundação, né, modelos de propósito geral, né, e a IA generativa em si, até quando a gente olha os documentos, né, das autoridades da União Europeia. Ora, eles falam em modelos de fundação, ora, eles falam em IA de propósito geral, mas o fato que a gente está falando aqui é que a gente está, resumidamente para vocês, abarcando esses grandes modelos que são pré-treinados, né? Em razão desse pré-treinamento, eles podem depois serem utilizados para inúmeras finalidades, como, por exemplo, o ChatGPT, assim como outros modelos fundacionais que servem ali basicamente para que as empresas façam as suas determinadas aplicações de IA em cima desses modelos de fundação, esses modelos de propósito geral. Então, acho que é importante que, quando a gente falou do AI Act, né, apesar do trílogo, né, da Comissão, do Conselho e do Parlamento da União Europeia, eles terem chegado a um consenso, o AI Act ainda não foi aprovado, né, ele falta aí a aprovação final, tem uma expectativa que isso ocorra ainda, né, nos próximos meses, né, também, se eu não me engano, Magrin, tem eleições parlamentares aí na União Europeia, né, em junho, então querem se chegar a um consenso antes disso, mas para fins de definição, né, é uma definição pertinente da OCDE que abarca também as questões de discussão de IA generativa, vamos assim dizer, da IA de propósito geral, né? E isso a gente vai conversar aqui, tem diversos destrinchamentos sobre a perspectiva de governança, né? E por que isso? Porque quando a gente lida com as empresas no dia a dia, tem vários colegas aqui de empresas, e a gente atua, né, Magdalena, tanto vocês aí no CCA como a gente aqui no VLK com governança de IA, as empresas estão começando a estruturar suas aplicações de IA ou desenvolvimento de soluções internas com base nesses modelos aí de fundação. E, obviamente, que o accountability, né, ele depende de uma empresa terceira, né, que são justamente essas empresas que desenvolvem esses modelos. E é interessante que a gente vai comentar aqui como o AI tenta endereçar esses temas, né? Então, esse ponto é muito relevante, conceitual, né, da inteligência artificial.
Isso é fundamental, porque partimos daí, né? Se a gente errar no conceito, a regulação cai toda a partir do equívoco conceitual. Então, eu acho positivo o EAEX ter se debruçado sobre um consenso internacional, a partir da definição do OCDE, concordando com o Rony, e esse foi o primeiro grande imbróglio, né, da regulação, porque, como eu falei, essa é a pedra filosofal do EAEX, a própria definição. Mas, a partir daí, o outro grande imbróglio foi tentar enquadrar os modelos de fundação, ou foundational models, como o ChatGPT, nessa regulação, já que entrou no mercado tardiamente. A regulação já estava sendo colocada para discussão já há um bom tempo, e isso foi absolutamente disruptivo para os legisladores europeus, e essa foi uma das razões do atraso. E é importante a gente levar em consideração, para além da definição base, né, da aplicação do AI Act, as diferenças entre esses modelos de fundação e outros existentes. Muita gente fala hoje em General Artificial Intelligence, é uma inteligência artificial forte, poderíamos dizer, colocar dessa forma, que ainda não existe na humanidade, uma inteligência artificial capaz de se adaptar a quaisquer situações tão bem quanto o ser humano. Nós ainda não estamos nesse patamar, mas esforços estão sendo direcionados nesse sentido. Tá? Então, ainda não temos essa inteligência artificial forte, mas temos inteligências artificiais, sim, bastante avançadas, que vêm sendo largamente utilizadas na indústria, por empresas, por cidadãos, até no âmbito doméstico, e isso gera tanto benefícios quanto riscos. Mas se o que nós temos com o ChatGPT não é uma strong AI, não é uma General Artificial Intelligence, o que é isso, então? O que é esse Foundational Model que gerou um imbróglio no final da aprovação do AI Act? É um modelo que é capaz de se transmutar em diferentes negócios. É um modelo que diversas empresas podem pegar e embedar em sistemas, em modelos de negócios diferentes, criar os seus modelos a partir desse modelo fundacional. Então, por isso que ele é tão transversal e por isso que, ao mesmo tempo, ele representa riscos maiores, né? O Foundational Model é algo que, na minha opinião, veio para ficar. Esse desenvolvimento de ChatGPTs e análogos, porque hoje não é só o OpenAI que desenvolve o Foundational Model, o Google tem a sua, a Microsoft tem outros também, tem diversas empresas que estão desenvolvendo as suas. Isso não vai frear porque os benefícios já são notórios, mas, de fato, como regular isso é um problema muito grande, né? É um desafio enorme. Então, recentemente, os legisladores tentaram primeiro perceber esse conceito de Foundational Models e tentar ver qual seria o melhor formato de regular isso. E hoje, o que temos nas versões mais recentes do AI Act é a necessidade que se dê mais transparência às bases de dados que treinaram esse modelo de fundação, transparência no uso de material protegido por copyright, que é um desafio enorme hoje também, transparência nos possíveis riscos à privacidade e outros direitos fundamentais. Então, percebo que o compliance para esse tipo de aplicação, a transparência necessária vai ser um desafio enorme para as empresas a partir de agora, né? Nós já vemos várias coisas sendo escritas sobre os desafios de privacy, de IP em Foundational Models. Então, isso foi endereçado recentemente no AI Act, e as empresas vão ter um desafio em como implementar isso e garantir um nível mínimo, como o Rony falou, de accountability, de responsabilidade na colocação de um produto de alto impacto como esse no mercado. Mas o caminho das pedras já está dado, já está incorporado pela nova versão do AI Act. E esse é um ponto extremamente relevante de governança, não só regulatório, de obrigações regulatórias, mas já existentes, né? Porque, independentemente da regulação, as empresas estão abarcando esses modelos de fundação internamente. A gente estava lidando até ontem com um caso de discussão num cliente que estava colocando, abarcando essa tecnologia para fazer um chatbot para clientes, né? E aí vem várias discussões, né? Primeiro, em relação ao conteúdo curado que vai ser utilizado para esse relacionamento com o cliente, né? O conteúdo era da própria empresa, mas mesmo assim, ao utilizar o modelo de fundação,
a inteligência artificial estava alucinando, né? Existe esse termo, né, da alucinação da Tem um inteligência técnico, né, artificial. da É um termo informática. técnico, né? Porque ela analisa probabilisticamente, diante aí do pré-treinamento e de reforço humano, qual é a possível, a melhor palavra probabilisticamente que deve vir depois, naquela sequência ali, que tem a verossimilhança ali, né? E estavam dando respostas erradas, né? Então, essa análise de risco, né? Pô, uma coisa é eu colocar um chatbot para responder dúvidas internas do departamento jurídico, sem estar aberto. Outra coisa é eu colocar um chatbot para relacionamento com o cliente, o risco é maior, e eu tenho que avaliar isso, né? Então, a gente estava pensando aqui em vários riscos, né, que se tem. Então, um risco é esse de alucinação de IA. E como eu estou lidando com um modelo de fundação que é de uma empresa terceira, e essa vai ser uma constante, eu preciso que exista aí uma transparência em relação a como que foi o treinamento para eu corrigir isso, ou por reforço humano, eu corrigir essa alucinação até eu colocar isso em mercado. Uma outra discussão muito contundente é sobre a potencialização ou a mitigação de vieses discriminatórios, né? A própria OpenAI, é muito interessante acessar o site da OpenAI, tem vários estudos acadêmicos que eles contratam institutos para fazer pesquisas para o Responsible AI. Né? Lá em 2022, quando você utilizava a IA generativa da OpenAI para a geração de imagens, se você colocasse ali, gere uma imagem de um CEO, né? Só tinha imagens de homens brancos engravatados, né? Não tinha de nenhuma outra cor, de nenhuma mulher. Por outro lado, se você colocasse ali para um prompt, né, um comando, gere uma imagem de um assistente virtual, só saíam mulheres, né? Então, obviamente que são questões de treinamento, de vieses existentes na sociedade que precisam ali serem mitigados de uma forma geral. Outra discussão, como o Magrino comentou, sobre a propriedade intelectual, essa é uma das grandes discussões sobre o fair use, né? A discussão de exceções de direitos autorais sem autorização, que já tem uma consolidação doutrinária, né? Muito estudo sobre o tema, para o fair training, né? Que seria o treinamento da inteligência artificial, né? Ou seja, será, né, que eu preciso de autorização para treinar minha inteligência artificial e aquilo que já foi treinado com textos e conteúdos não autorizados? Como é que fica nessa discussão? E é interessante porque o AI Act, como o Magrino comentou, ele visa endereçar esse tema, né? Ou seja, trazer ali publicamente um relatório com um resumo detalhado do que foi utilizado para treinar aquele modelo de uso geral, né? Ou o modelo de fundação que a gente está trazendo aqui. E é interessante quando a gente olha a ação do New York Times contra a OpenAI e contra a Microsoft para discutir esse tema de propriedade intelectual, eles utilizam na ação um documento, se eu não me engano, de 2022, da versão do GPT-2, ali, colocando quais eram os principais sites acessados para o treinamento de IA. E agora o AI Act visa regulamentar isso, obrigando a que se tenha esse tipo de informação. A questão que a gente vinha discutindo aqui de deepfake e transparência, uma das obrigações existentes no AI Act é justamente que os sistemas de inteligência artificial e esses modelos de propósito geral, eles tragam a informação, um disclaimer ali, claro, de que você está interagindo ou que aquilo foi produzido por uma inteligência artificial, né? E teve até uma discussão aqui no Brasil, Magrene, que você deve ter acompanhado também, sobre uma propaganda que foi feita, né, com deepfake de uma pessoa falecida interagindo com da Elis Regina, né, um caso Eles público, Regina. e isso Aham. chegou para o órgão, né, no CONAR, para discussão, se deveria ter um disclaimer de que aquilo foi produzido por IA, e o CONAR ele decidiu que não naquele caso, porque a transparência ela tem que ser contextual. Era óbvio para o público médio, comum, de que aquilo era uma deepfake. E eu estava lendo ontem, né, a suposta nova versão ali do AI Act, ele traz essa transparência contextual. O AI Act fala, a menos que seja óbvio do ponto de vista de uma pessoa razoavelmente informada, né? Então, assim, são discussões interessantes que a gente tem, né? E só para finalizar, você falou do aspecto de privacy, né? O risco do treinamento expor dados pessoais e de segredos de negócio, né? O quanto que aqueles comandos que você insere nesses modelos de fundação ou de propósito geral, o quanto que o modelo aprende
com seus insumos e que isso eventualmente possa representar um perigo aos seus segredos de negócio. Mas, obviamente, que as empresas já estão cuidando desse assunto e colocando um accountability muito sério, muito contundente, para que aquele conteúdo que seja utilizado nos prompts, nos comandos, ele fique restrito ao treinamento de IA para a própria empresa e não ser externalizado, né? Então, enfim, vários pontos aí interessantes, né, Magreni? Exatamente. Então, pessoal, estamos ajudando aqui a desenrolar esse novelo aqui para vocês, ajudando a resumir um pouco, principalmente o AI Act por enquanto. Mas quero deixar todos à vontade, se tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, mandem aqui, a gente está vendo aqui para poder engajar com vocês também. Tem aqui um comentário Magrani, do você está me Facebook. ouvindo bem? Que eu estou ouvindo. Desculpa te interromper. Perfeitamente. Está robotizado meu áudio? Não, tá perfeito, Porque tá a perfeito. Lorena Escuta bem comentou também, aqui. né? Eu te escuto bem. Beleza, só Bom. para confirmar. Valeu. Tá perfeito. Tem um comentário aqui do Lucas Gobo que falou justamente da problemática sobre o próprio conceito de IA. E a gente estava falando justamente disso também, né? Que seguiu o conceito, a definição do OCDE, buscou-se no consenso internacional, e isso é positivo, mas ainda dá muito pano para manga, né? E a E gente o fez uma Lucas, só distinção mandando um aqui. abraço para ele aqui, Magrani. Ele é um baita especialista profissional na área de data ethics aqui no Brasil. Abração, Boa. Lucas. Bacana. É isso, então tem toda a razão. E daí, agora entrando mais profundamente, né? Daí a dificuldade da gente encaixar determinadas tecnologias aqui na definição e dentro de um approach baseado em risco. E é isso que o Rony estava falando também. Tem uma série de riscos que fazem parte da utilização, do desenvolvimento de inteligência artificial, mas esse risco varia muito com o tipo de IA que está sendo desenvolvido ou está sendo colocado em prática. Então, quando o Rony fala dos vieses, uma coisa é quando o programador está diante de uma árvore de decisão, em que ele tem completo domínio sobre a base de dados, completo domínio sobre o caminho, os steps ali do algoritmo. Isso é muito diferente do sistema de redes neurais ou neuronais, como se diz aqui em Portugal. Tem que ficar bilíngue aqui, né? De redes neurais, de algoritmos e deep learning, onde nem o programador consegue colocar a mão no fogo exatamente para falar o passo lógico que o algoritmo traçou. Ele consegue emular uma árvore ali possível, mas ele não consegue ter exatamente a clara dimensão. E aí, com isso, nesses algoritmos mais sofisticados, é lógico que a gente vai ter problemas mais graves de vieses, inclusive vieses que podem ser inconscientes até. Então, é importante a gente colocar que dentro do risco de viés, existem uma gama de riscos dentro desse termo guarda-chuva. Existe o viés deliberado e existe o viés até inconsciente, que pode levar a episódios de discriminação de gênero, discriminação de raça e por aí vai. Então, quanto maior for o nível de autonomia de uma inteligência artificial, eventualmente maior é o nível de riscos também. E é interessante, portanto, o caminho que a IEX adotou para fazer uma regulação baseada nos diferentes riscos e nas diferentes aplicações de tecnologia. E a gente falou aqui que na versão mais nova, a gente tem uma distinção para Foundational Models, a gente tem especificações para deepfakes, os desenvolvedores ou quem coloca no mercado vai ter obrigações de transparência específicas, vai ter que dizer quais foram as bases de treinamento da IA, vai ter que informar aos utilizadores que estão diante de uma inteligência artificial, além de uma série de passos de compliance que vão ter que ser seguidos também. E, claro, isso pode aumentar o burden também para as empresas, né, Rony? Isso pode aumentar, pode dificultar um pouco a capacidade de inovação, levando em consideração que esse compliance vai ter custo. E aqui eu faço um paralelo, Rony, com uma área que nós dois estamos super habituados também, que é a própria área de proteção de dados, que pelo GDPR, pelo RGPD, exige um nível de compliance bastante elevado, e até hoje muitas empresas não sabem fazer relatórios de impacto, não conseguem cumprir de maneira minimamente adequada, muitas, o GDPR, por ser algo muito avançado, né? Às vezes a gente tem até dificuldade de endereçar algumas questões que são muito técnicas no GDPR, muitas empresas não têm ainda a maturidade suficiente para um nível mais elevado de compliance, então esse é um desafio nosso diário. E muito provavelmente o AI Act vai passar por isso também,
por ser uma regulação robusta, por exigir um nível de compliance mais elevado, por gerar um accountability mais exigente, né? Muitas empresas ainda vão ter que passar por um processo de maturidade até se chegar num patamar mínimo que a lei vai exigir. Perfeito. E nesse contexto, né, só para deixar todo mundo nivelado, né, sobre esses tipos de legislação baseada em risco, né? Então, a gente está discutindo desde o início, né? Estamos regulando uma tecnologia que ela pode ser utilizada para diversas finalidades, né? Então, o AI Act traz uma categorização de riscos, né? Como existem aí IAs que são, o risco é tão grande que são práticas proibidas, né? Então, o AI Act ele proíbe antecipadamente, como a questão de score social, biometria em tempo real em locais públicos aí com raras exceções, ou então inferir emoções em ambientes de trabalho ou instituições de ensino. Então, essa é uma outra discussão, né? Será que a legislação ela tem que entrar nesse nível de já vedar na própria legislação aí eventuais e determinados usos de IA? Depois ela traz uma outra categorização AI Act, né? Que seriam aí IAs de alto risco, né, que representem aí potenciais riscos à saúde, à segurança, aos direitos fundamentais, e tem um anexo, né, que ele pode ser constantemente atualizado, que é o anexo 3. Então, IA de alto risco, exemplificando biometria, IA para infraestrutura crítica, IA para educação ou formação profissional, ou então IA para emprego e gestão de trabalhadores, né? Então, ao usar esse tipo de avaliação de risco de acordo com a finalidade, a legislação traz, dentro da própria regulação, requisitos de governança de acordo com esses riscos. Então, existem ali requisitos específicos para alto risco, né? Então, documentação técnica, avaliação de dados, o fornecedor deve prover instruções ao implementador da IA, supervisão humana, requisitos de precisão, robustez, segurança cibernética, avaliação de impacto antes de colocar no mercado, notificações à autoridade competente, e eu estava lendo ontem nesse documento, manutenção da documentação por 10 anos, né? Então, assim, são vários requisitos aí fortes de governança para IA de alto risco. E trazendo um pouco para a discussão do PL, do substitutivo, a proposta substitutiva do Senado aqui no Brasil, 2338, ele segue essa linha, né? Exatamente essa linha. E ele também traz quem lê atentamente o PL, identifica que ele também traz requisitos de IA de propósito geral, porque ele fala que as inteligências artificiais de propósito geral, né, vão incluir as avaliações preliminares ou finalidades indicadas ali no artigo que fala sobre a classificação de IA de alto risco, né? Então, o mecanismo que está sendo discutido no Brasil é que qualquer empresa, antes de colocar no mercado determinada solução ou utilizar determinada solução, vai ter que fazer uma avaliação preliminar para identificar o risco, né? E identificando o risco, vai ter que seguir ali um grau de accountability, que é esse que a gente está discutindo exatamente aqui, né? Então, esse ponto é interessante. E só puxando aqui, Magrele, a participação dos colegas, tem uma pergunta que a gente ia falar lá no final, mas a Silvana Mello, ela traz aqui, né, sobre a discussão sobre a autoridade competente, né, que é bem interessante isso, né? Eu já defendi abertamente na FEComércio, na Fiesp, eu acho que a gente não tem que ter uma autoridade única para a inteligência artificial, porque de acordo, isso é uma opinião minha aqui, né? De acordo com o uso da IA, se a IA for utilizada e tivermos discussões sobre proteção de dados pessoais, existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se a IA for utilizada para uma questão de um produto financeiro, existe o Bacen. Se a IA for utilizada para a área da saúde, existem os órgãos ali no Brasil da área da saúde. Então, eu não acho que a gente tenha que ter uma autoridade central para a inteligência artificial, mesmo que ela não esteja ainda nomeada. Mas aqui o PL 2338, como a Silvana comenta, fala especificamente que o poder público o poder executivo vai nomear uma autoridade competente. E aí a ANPD aqui já se manifestou abertamente que ela poderia ser a autoridade competente também responsável por IA. Eu não sou muito favorável a essa linha. E ela pergunta aqui sobre a discussão do AI Act, né? Acho que seria interessante você comentar sobre isso.
Boa. É importante a gente falar que ainda não existe uma definição clara sobre as autoridades, nem na União Europeia, nem em cada país, e nem no Brasil. Essa é uma bola super dividida. Várias autoridades de proteção de dados entendem que esse é um tema que majoritariamente deve ser visto à luz da governança de dados, que é um ponto que o Rony ressaltou também. Outras entendem que isso deve ficar mais a cargo dos setores mais ligados à telecom, já que lida com diversos protocolos, e protocolo é algo muito próximo do setor de telecom, mas a maioria dos países ainda não definiu a sua estratégia para as autoridades voltadas para a inteligência artificial, e mais uma vez aqui a gente tem um jogo de correlação de forças bastante complexo, a gente ainda não tem uma definição clara, isso vai vir nas cenas dos próximos capítulos, né? Tem várias perguntas aqui, inclusive do Pedro Antunes, meu colega aqui na CCA, que fala sobre os sandboxes regulatórios. E é interessante a figura dos sandboxes regulatórios, Rony, justamente para a gente martelar naquela ideia de que a regulação ela não vem só para limitar a inovação. Sandbox regulatório é extremamente conhecido, utilizado na área financeira e cada vez mais na área de regulação de tecnologia também. E ele tem a sua previsão também no AI Act, e a tendência é que seja cada vez mais utilizado para que as empresas possam realmente testar inovações tecnológicas em ambientes mais protegidos, né, antes de serem colocados no mercado. Então, existe a previsão na Europa sobre isso, no Brasil isso também está sendo discutido, também está sendo colocado em propostas regulatórias, e assim como é um tema que chegou fortemente na área financeira, eu acho que essa possibilidade de inovação através de sandboxes regulatórios veio para ficar também na regulação de tecnologia, seja no Brasil, seja na Europa. Edu, o Pedro, ele, nessa pergunta, ele fala sobre o papel da NPD aqui, só complementando, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela fez, inclusive, uma consulta pública já sobre sandbox regulatório para IA, né? A discussão aqui no Brasil, né, que a gente participou dessa consulta pública por meio dessas entidades todas que eu ajudo a representar, o papel da NPD ela tem que ser somente para sandbox de IA voltado para a proteção de dados pessoais ou genericamente para IA de uma forma geral? De novo, a bola dividida, né? Exatamente, a discussão que a gente colocou atrás. Então, é esse o ponto, mas possivelmente a NPD ela vai sim abrir aí o prazo para potenciais sandbox regulatórios. Agora, independentemente do sandbox regulatório em si, né, por uma autoridade competente, que é o papel do sandbox regulatório, a gente acompanha, não sei, vocês aí provavelmente também, a gente, dentro das empresas que a gente atende aqui no nosso escritório, o sandbox interno, né? Esse caso que eu comentei sobre o chatbot para atendimento do cliente, ele não está colocado no mercado ainda como produto, porque ele está dentro do sandbox interno, justamente fazendo esses testes aí de riscos reputacionais e regulatórios. Então, o nosso conselho aqui, independentemente de um sandbox regulatório que é oficial, né, que as empresas façam os seus testes ali de accountability de acordo com o risco de IA. Tem determinadas IAs que, para você não travar, não tem muito risco, beleza. Outras podem trazer um risco demasiado em que você vai ter que fazer esse sandbox interno, né? Boa. E tem uma ótima pergunta aqui da Caroline. Pergunta sobre os custos de implementação, né, e sobre a dificuldade dessa conformidade. Então, a gente pode explorar isso um pouco melhor. Como o Rony estava colocando, o approach da União Europeia é fazer uma segmentação por diferentes níveis de risco. Então, uma coisa é se você tem um desenvolvimento de inteligência artificial que representa um risco mínimo. Um risco reduzido, vai trazer algumas obrigações de transparência, mas um nível de compliance bastante reduzido. Segundo os legisladores e quem tem estudado mais esse assunto, a maioria das implementações das tecnologias de IA não tendem a se enquadrar nem no enquadramento de alto risco, nem no enquadramento de IAs proibidas. Então, essas são as mais preocupantes. Então, a maioria dos usos e desenvolvimentos de IA vão estar dentro de riscos mínimos, com algumas obrigações de transparência, a não ser que entre dentro de categorias ou setores específicos que estão nos anexos do AI Act. Então, é importante, em primeiro lugar, fazer um dever de casa para entender melhor onde, né, cada empresa, onde está inserida a sua tecnologia de IA, dados os diferentes níveis de risco. A gente tem
proibições diretas que tendem a entrar em vigor mesmo antes do prazo de 2 anos, né? Num tempo reduzido. A gente ainda não tem a versão final, mas muito provavelmente as proibições vão entrar em vigor antes mesmo da aplicação total do AI Act. E aqui a gente tem tecnologia de IA para social credit scoring, reconhecimento facial em lugares públicos, tem diversas aplicações que tendem a ser proibidas na Europa, e muitas outras que, se não proibidas, vão estar enquadradas, seja no anexo 2, seja no anexo 3, como IAs de alto risco, e essa sim, Caroline, né, que perguntou, essas sim vão dar um trabalho muito maior para as empresas, porque a semelhança do que acontece na área de proteção de dados, vão ter que informar as autoridades que estão desenvolvendo essas IAs de alto risco, vão ter que produzir auditable tracks, né? Vão ter que produzir documentos para comprovar que tiveram uma preocupação desde do conceito, né, daquele projeto, numa ideia de ética by design, numa ideia de privacy by design ou segurança by design. Quem lida com proteção de dados já conhece muito bem a ideia de privacy e security by design. Então agora a gente vai transportar isso para a inteligência artificial. Vai ter que ter budget específico para processos de auditoria, vai ter que fazer relatórios de impacto. Tem muitas empresas, né, Rony, que até hoje não produzem relatórios de impacto de PIAs quando deveriam, né? Porque trabalham com tecnologias novas de alto impacto, porque tratam dados sensíveis ou quaisquer outros casos que se enquadrassem, né, na obrigatoriedade de ter uma DPIA. Então, essa conscientização que a gente já tenta trazer há muito tempo para a área de proteção de dados, ela vai agora chegar na área de inteligência artificial também, né? Sim. Então, Caroline, o custo de implementação vai ser muito maior para empresas que se enquadrem nessa categoria de alto risco. Edu, só dando uns pitacos aqui, a gente tinha conversado, né? Estava lendo o relatório de impacto. Isso que é importante no Brasil, né? A gente precisa de análise de impacto regulatório, né? A União Europeia fez mas lá em 2021, né? Porque tiveram várias atualizações. E não tem um custo por empresa de adequação, mas tem um custo de conformidade em geral para IAs de alto risco. Eles fizeram um cálculo ali que o custo total agregado de conformidade, e o Matheus me ajudou aqui com essa pesquisa, um querido estagiário aqui do escritório, ele corresponde até 4/5% do investimento em IA de alto risco na União Europeia, né? Então, é mais ou menos por aí a balança do quanto está sendo investido em IA corresponderia a 4/5% de investimento em conformidade, é mais ou menos por aí. Agora, a preocupação com pequenas e médias empresas, ela é muito, muito pertinente, né? Tanto é assim, isso já vem das discussões do RGPD, da LGPD, e tem sim na proposta da AI específicas, né? Salvaguardas específicas, né? Então, isso precisa. Agora, acho que é importante a gente comentar, faltam 4 minutos aqui para a gente terminar aqui, esses requisitos de governança para as IAs, esses modelos de fundação, tá? Que a gente está discutindo aqui, eles são importantes para gerar a governança e o accountability das empresas que usam esses modelos de fundação para suas mais variadas finalidades e aplicações de IA, tá? Então, assim, quando uma pequena e média empresa, eventualmente, vai utilizar um chat GPT ou qualquer outro tipo de IA generativa, teoricamente, se tivermos essas obrigações, fora a questão de IA responsável de uma forma geral, elas vão poder cobrar, né, desses modelos de fundação toda essa transparência para que ela tenha uma segurança jurídica maior na aplicação desses modelos de fundação. Então, esse ponto é interessante de novidade aí do AI Act sobre essas obrigações para esses modelos de fundação, né? Boa. Ó, temos outras perguntas aqui excelentes. Da Marta Cansável, eu acredito que tenha sido a Marta que trabalhou aqui conosco, também no departamento de TNT da CCA, pergunta sobre as exigências do AI Act no setor de saúde. E, Marta, o AI Act faz uma diferenciação para o setor de aplicação da IA também. Então, entende que em setores mais sensíveis, como aqueles ligados à educação, ligados à saúde, a gente deva ter um nível de compliance mais elevado. O que me parece ser correto também. E vai depender também da tecnologia aplicada. Então, como o Rony estava falando,
Se a empresa lida com IA generativa no setor de saúde, se lida com biometria, vai ter que se preocupar com todos esses steps de governança que a gente está trazendo aqui, né? Um bom mapeamento de dados, bons relatórios de impacto, tanto para a privacidade quanto o famoso Algorithmic Impact Assessment também, que cada vez mais as empresas dominam e colocam em prática, contatos mais diretos com autoridades, comunicações de transparência com os utilizadores. Então, essa é uma outra coisa que, na minha opinião, veio para ficar, que é um nível de compliance mais elevado, dependendo da sensibilidade da área. Porque, Marta, essa não foi só a estratégia da União Europeia. Quando a gente olha o outro approach regulatório, que é o norte-americano, o approach que eles fizeram foi um approach setorial que chamou bastante atenção também para o uso e os impactos de IA na área da saúde. Edu, e é interessante porque uma das discussões, né, se você generaliza de que toda IA na área da saúde é uma IA de alto risco, você tem vários processos extremamente básicos, procedimentais, burocráticos, que não envolvem um risco elevado. Enfim, eu estava ontem na madrugada, né? Estava lendo esse documento que vazou, que seria a nova proposta. O AI Act ele traz já essa exceção, né? Que é interessante também, porque senão você vai burocratizar tudo com uma governança enorme para finalidades que teoricamente não sejam tão amplas assim. Enfim, e aí eu acho que a gente tem que caminhar, infelizmente, aqui para o final já, uma grande. Tem uma última pergunta da Stephanie aqui, que pode ser um bom encaminhamento. Ela pergunta sobre como observamos a formação e a qualificação dos profissionais que lidam com essas temáticas e com regulação de IA. E eu também sou professor de Direito e Tecnologia há mais de 15 anos. Eu e o Rony somos velhos guerreiros aqui na estrada do direito digital. O ruim é ser velho, porque antes a gente era novos guerreiros. Exato, agora a gente E é muito interessante essa pergunta da Stephanie, porque Stephanie foi minha aluna também, desde que eu era coordenador de Direito e Tecnologia lá no ITS, e essa é uma área muito nova, é uma área que muitos professores universitários ainda não se adentraram, ainda não dominam, e é uma área que carece muito de formadores, de bons formadores, né, Rony? Mas me parece que, como a gente falou bastante aqui sobre governança, compliance, essa é uma área que pode beber muito na fonte da área de proteção de dados, que vem ganhando musculatura em diversos países, com profissionais muito bons, seja na União Europeia, seja no Brasil. A gente realmente está conseguindo construir uma massa crítica, uma massa boa de formadores. E a área de proteção de dados gera grandes aprendizagens para a gente agora nessa nova área de compliance com inteligência artificial. E as empresas que já estão trilhando o seu rumo de compliance também nessa área de privacy e outras áreas ligadas a compliance também, já vão se habituando com esses protocolos de governança, porque eles vão ser extremamente úteis de agora em diante, não só com AI Act, mas, como eu falei, com todo esse regulatory tsunami que a União Europeia está colocando hoje para as empresas. Não, super, total. Eu acho assim, sobre esse tema, é interessante porque até um artigo que eu escrevi, tem uma socióloga no Brasil que é referência mundial, que é a Dora Kaufmann, que escreve bastante sobre esse tema, sobre a importância da diversidade cognitiva, né? Porque, vejam, a gente tem uma amplitude de assuntos e temáticas e finalidades de inteligência artificial que é uma infinitude, né? Então, quando você vai lidar com governança de AI, para você mitigar esses riscos, é fundamental você ter uma diversidade cognitiva em todos os sentidos, né? De raça, de gênero, de percepção, etária também, enfim. E fora isso, né? De entendimento técnico sobre determinado assunto, né? Então, na grande maioria, né, das empresas que estão começando a estruturar de uma forma mais robusta, estão estruturando ou utilizando comitês de ética em IA para essa discussão com essa diversidade cognitiva, porque só assim que você vai conseguir talvez mitigar um pouco dos riscos. E no Brasil, a gente tem uma lei que é a Política Nacional de Educação Digital, né? O professor Silvio Meira fala bastante isso, né? Sobre a importância que a gente tem de ter um pensamento
em competências algorítmicas de uma forma geral, né? Para que a gente possa ter talentos suficientes para superar a demanda. E isso aqui no Brasil que eu insisto bastante, né? Enquanto a gente fica discutindo mais carga regulatória, cadê o grande projeto de nação para capacitação das habilidades humanas, né? Esse é um ponto de muita relevância, né? Então, isso precisa andar conjuntamente, né? Edu, só para aqui talvez caminhar para um fechamento em razão do horário, pelo menos do meu lado, acho que é importante né, dizer que né, o AI Act ele está para ser aí aprovado, né? Está na reta final. Aqui no Brasil existe essa comissão temporária no Senado trabalhando em cima da proposta ali que foi feita, que segue o AI Act. Então, a gente precisa entender qual vai ser a visão da comissão temporária no Senado sobre essa discussão. A gente tem eleições agora, né, no Brasil, municipais. A gente espera que não se atropele a discussão eleitoral para uma discussão mais ampla regulatória, porque isso dá para trabalhar setorialmente, né? O TSE aqui no Brasil, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tem toda a competência, já está caminhando no sentido, por exemplo, de avaliar qual é o modelo para evitar aí deepfakes que possam atrapalhar a democracia, independentemente da discussão regulatória. E tem a revisão da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial até maio de 2024. A revisão da Estratégia Brasileira de IA é uma ótima oportunidade para endereçar esses pontos de estímulo, investimento, infraestrutura, para que o Brasil também possa caminhar para ser uma potência sobre esse assunto, né? Enfim, é um resumo aí do meu lado, Edu. É isso, então, pessoal, reforçando aqui exatamente o que o Rony falou, fica o convite, a partir da pergunta que a Stephanie fez, né, Rony? Não só da diversidade, como da interdisciplinariedade também, porque hoje nos debates sobre inteligência artificial, nós vemos uma confusão generalizada que parte dos princípios. Né? Então, nós, como advogados, sobretudo, temos que sair das zonas de conforto para entender, de fato, o que é um algoritmo, quais são os desafios regulatórios, levando em consideração a parte técnica também. Porque tem muita gente que começa a entrar nessa discussão e não sabe diferenciar um algoritmo de um código-fonte. Então, ainda que esteja fora da nossa formação inicial, é importante que a gente busque essa interdisciplinaridade. Eu acho que esse é o nosso papel, isso eu e o Rony buscamos ativamente também, trabalhando com cientistas da computação, com filósofos. Não sei porque a gente fala de todos esses conceitos de ética by design, não dá para ser uma conversa só de advogados. Então, essa conversa ela fica muito rica com diversidade e interdisciplinaridade. E gostei muito, Rony, você mencionou a importância também dessa estratégia. Né? É importante que a gente tenha uma estratégia por parte governamental para endereçar vários problemas, fora a regulação legislativa que a gente vai ter. Então, no Brasil, a gente teve uma estratégia que não endereçou suficientemente esse tema, vai ser revisada agora, e a gente espera que a gente tenha estratégias bastante claras e adequadas à altura desses enormes desafios que a gente tem hoje, tanto em Portugal quanto no Brasil também, aproveitando a maturidade dessa discussão que a AI Act vai colocar. Né? E lembrando que a AI Act ele vai entrar em vigor de forma faseada, mas com uma aplicação possivelmente completa em até 2 anos, mas com proibições antes. Mas essa discussão ela veio para ficar e o desenvolvimento tecnológico não vai frear. Então, parte do nosso papel aqui é ajudar a trazer essa consciência crítica, levando sempre em conta os benefícios, que são claros e notórios para todos, mas ajudando também as empresas a mitigarem os riscos, a perceber quais são os possíveis caminhos, né, nessa selva da inteligência artificial, para que a gente extraia sempre o melhor com ética e responsabilidade. Muito bom, Magrani. Espetacular. Foi um super prazer e acho que vamos ver se a gente retorna os debates assim que, né, caminhar o AI Act deve acontecer em breve aqui no Brasil também, para a gente trazer mais essa discussão. Foi super legal e todas as perguntas aí, participação, a gente chegou a quase 80 pessoas aqui com a gente, super bacana, pessoal. Obrigado aí pelo CCA, super parceiros na União Europeia aqui do VLK e foi muito bacana o debate, sempre aprendo muito. Nós aqui da CCA agradecemos muito o VLK também, obrigado a todos por participarem, espero que a gente tenha conseguido dar um bom overview para todos vocês e que sigamos discutindo e desdobrando esse assunto também, que ainda vai dar muito pano para manga. Então, mais uma vez, Rony, obrigadíssimo por esse bate-papo, para todos aqueles que engajaram também, nos vemos brevemente. Obrigado a todos. Valeu.
Obrigado, Um pessoal. abraço a Abração. todos.